Bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 9 de fevereiro de 2015 e então vou resolver algumas questões da resposta múltipla no que se refere, portanto, a matemática do 12º ano, matemática A. Então é o seguinte, na primeira questão, de uma função f contínua em R, sabe-se que f de 2 é igual a 1. A função é contínua em R. E agora o que se pretende é indicar o valor de limite, quando x tende para 2 menos, traço fração, f de x menos 5 sobre x menos 2. Ora bem, devido ao facto da função f ser contínua em R, isso quer dizer que é contínua em qualquer ponto, porque, digamos, em qualquer ponto, sendo esse ponto um elemento de R. Então, se é contínua em qualquer, digamos, ponto pertencente a R, isso quer-me dizer precisamente que, por definição de continuidade num ponto, que o limite de f de x, quando x tende para 2 menos, é precisamente igual ao f de 2. É precisamente igual ao f de 2. Isto pela definição de continuidade. Então aqui neste limite, claro, eu posso avançar, porque o limite, digamos, de um quociente é o quociente dos limites. Para obter f de 2 menos 5, aqui tenho também uma função polinomial cujo grau é 1, e aqui vou obter 0. A questão é 0 mais, 0 menos. Eu poderia aqui avançar um pouco, porque já sei que f de 2 é igual a 1. Então, eu vou aqui tirar o f de 2 e, como sei que f de 2 é igual a 1, vou colocar 1. E agora, quer dizer, o meu problema é saber se aqui coloco um 0 mais, um 0 menos. Então, vamos investigar. Eu vou desenhar aqui uma reta, desenho aqui, digamos, o ponto 2, que esteja para aqui, um elemento de R, quer dizer 2 neste caso, e o x está-se a aproximar de 2, mas pela esquerda. Está-se a aproximar de 2 pela esquerda, está a ir para 2. E o que temos ali é, digamos, x menos 2. Quer dizer, nós estamos sempre a fazer as diferenças, né? As diferenças entre x e 2. Depois o x vem para aqui, outra vez a diferença entre x e 2. Depois o x vem para aqui, outra vez a diferença entre x e 2. Ao passo que estas diferenças cada vez estão a diminuir mais, estão-se a aproximar de 0. Ora bem, como x é mais pequeno, né, do que 2, e estamos a fazer x menos 2, quer dizer, esta diferença é negativa, e quando está muito próxima, quando x está muito próximo de 2, claro, é praticamente 0, digamos um 0 menos, então quer dizer que eu vou obter menos 4 sobre, reparem, 0 menos. Atendendo à regra dos sinais, e por qualquer coisa, isto quando calculamos limites, não é? Qualquer coisa sobre 0 é infinito, neste caso, menos por menos dá mais, isto vai-me dar mais infinito, como é óbvio. Então a resposta só pode ser aqui a resposta D. Resposta D. Então passemos à segunda questão. Nesta segunda questão, seja G uma função de domínio R tirando 1 e contradomínio, quer dizer, o contradomínio de G, que é, digamos, conjunto das imagens, é o intervalo, não é, de menos 1 a 2, menos 1 a 2 aberto. Isto já me significa alguma coisa. Significa-me que G de x, para todo x pertencente a R tirando 1, está entre 2 e menos 1. Isto também me significa mais. Isto significa-me que G de x é uma função limitada. É o que isto me significa. Agora, seja H a função de domínio R tirando 0 e 1 definida por H de x igual a G de x sobre x. E depois pergunta-se qual das equações seguintes define uma assíntota do gráfico de H. A linha A, x igual a 1, y igual a x, y igual a 2, y igual a 0. Ora bem, isto resolve-se da seguinte maneira. Repare-se que h de x, que é igual a g de x
sobre x pode ser escrita também esta expressão da seguinte maneira, 1 sobre x que multiplica por g de x. Pode ser assim escrita, claro. E agora vamos tomar os limites, ou seja, vou fazer o limite quando x tende, neste caso, por exemplo, para mais infinito, porque não? Mais infinito, de 1 sobre x vezes g de x. Ora, quando x tende para mais infinito, não é difícil de ver que 1 sobre x tende para zero. Digamos que é um infinitésimo. E agora temos aqui um g de x que é uma função limitada. Então há que conhecer este resultado matemático, que é o seguinte, o limite do produto de um infinitésimo, que é uma função que tende para zero, infinitésimo, por uma função limitada, limitada é um infinitésimo. Significa-me isto, então, que tendo eu aqui um infinitésimo, que é 1 sobre x que tende para zero, quando x tende para mais infinito, e sendo g de x uma função limitada, isto significa-me que o limite deste produto é precisamente igual a zero. Por isto que eu aqui acabei de dizer, quer isto dizer também que o limite do h de x, que eu escrevi desta forma, quando x tende para mais infinito, tende para zero. Isto também quer dizer que y igual a zero é uma assíntota da função h, neste caso, uma assíntota horizontal. E, portanto, a resposta seria esta, a resposta D. Então, agora, nesta linha, vamos considerar uma função f de domínio R, tal que a reta de equação y igual a 1 é a assíntota do gráfico quando x tende para menos infinito, a reta de equação y igual a x é a assíntota do gráfico quando x tende para mais infinito. Ora bem, um possível, assim só para ter uma ideia, um possível talvez gráfico, só para ter uma ideia, seria qualquer coisa assim. Nós sabemos que y igual a x é uma assíntota, mas y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que esteja, por exemplo, aqui, não é? Y igual a x. Isto significa-me que a função, digamos, se vai aproximar da assíntota. Pode ser assim por aqui. Não. Isto é só para termos uma ideia também. É uma assíntota, quer dizer que a diferença entre as imagens da função, não é? E esta reta, estas diferençazinhas, estão a ver, cada vez diminuem mais, tendem para zero. Depois também sabemos que y igual a 1 é precisamente uma assíntota do gráfico de f quando x tende para menos infinito. Quer dizer que, se eu desenhasse aqui a reta y igual a 1, a função depois, não é, tem domínio R, vai se aproximar, não é, de y igual a 1. Pronto, será mais ou menos assim uma ideia do gráfico que temos. E agora queremos determinar o valor do limite, não é, do limite quando x tende para mais infinito, de f de menos x mais 2 sobre f de x. Então aqui, em primeira análise, vou atender a uma das propriedades dos limites, que diz que o limite de uma soma é a soma dos limites, ou seja, limite quando x tende para mais infinito de f de menos x. Este f de menos x, não sei, talvez cause, digamos, alguma atrapalhação, mas já vamos tratar disto, e agora aqui, como o limite de um quociente é o quociente dos limites, vou obter 2 sobre limite, não é, de f de x quando o x tende para mais infinito. Repare-se que f de x, quando x tende para mais infinito, estão a ver, dado que y igual a x é uma assíntota, isto significa que f de x, a minha função f de x, vai tender para mais infinito, o que significa que eu aqui, nesta segunda parcela, nesta aqui, vou obter, digamos, 2 sobre
mais infinito, que neste caso é zero, né? É zero. Portanto, este limite aqui dá zero. Vamos nos só preocupar com este primeiro, que será o mesmo que ter, e agora com um pouco de calma, o mesmo que ter limite de f de menos x, quando o x tende para mais infinito. Ora, se o x tende para mais infinito, isto significa que menos x tende para menos infinito. Se x tende para mais infinito, o simétrico de x tende para menos infinito. Eu então até posso aqui fazer uma mudança de variável, quer dizer, fazer menos x igual a um y. E então a coisa agora, digamos que fica mais nítida, e então será o limite, não é? Se y é igual a menos x, o limite quando y tende para menos infinito, de f de menos x, que neste caso vai ser f de y. Ora bem, escrever f de y, f de x, etc., isso, a letra não interessa. E então, o que significa isto? Como nós sabemos que y igual a 1 é a cinta do gráfico de f quando x tende para menos infinito, o que seria a mesma coisa que neste caso f de y, quando y tende para menos infinito, então, digamos que este limite vai me dar precisamente 1. Como aqui se diz, não é? Aqui precisamente. Então a resposta, neste caso, só pode ser a resposta C. A resposta C. Então agora vamos à última questão, que é esta. E nesta última questão, seja G a função de domínio R tirando zero, definida por G de x. É uma função por ramos. Quando x é menor que zero, temos E elevado a 3x menos 1 sobre x. Quando x é maior que zero, temos ln, logaritmo natural, de 1 mais x sobre 3x. E agora a questão é, qual das seguintes afirmações é falsa? Falsa. Então, vamos investigar uma por uma. Por exemplo, na linha A, vamos ver aqui é igual ao limite de f de x quando x tende para menos infinito. Menos infinito. Claro, o ramo aqui que convém é precisamente este, dado que este ramo é definido para x menor que zero. Ou seja, eu vou então determinar o limite quando x tende para menos infinito, de traço de fração é elevado a 3x menos 1 sobre x. Recordando um pouco a função exponencial, neste caso mais do tipo exponencial, que é uma função, neste caso, cuja base é superior a 1, ela será qualquer coisa como isto. Mais ou menos. E então, é o seguinte, quando x tende para menos infinito, a exponencial tende para zero. Então, este limite é fácil de calcular. Isto há de ser 0 menos 1 sobre menos infinito. Será isto que se passa. Ou seja, há de ser precisamente menos 1 sobre menos infinito. Menos 1 sobre menos infinito. Mas já sabemos que sempre que temos uma constante sobre infinito, isto quando calculamos limites, isto é precisamente igual a zero. E, portanto, esta linha aqui está certa. Está certa. Na linha B, vamos calcular o limite quando x tende para 0 menos. E quando x tende para 0 menos, vamos investigar, é esta função outra vez, porque aqui temos que esta função é definida quando x é menor que 0, portanto será o limite de traço de fração, não é? É elevado a 3x menos 1 sobre x. Claro, para fazermos isto, teremos que saber este limite notável, que é o limite, traço de fração, é elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0. E sabemos que este limite é igual a 1. Ora bem, para calcular este limite, como é que fazemos? Temos aqui 3x, basta-me colocar aqui um 3. Mas assim estou a alterar, digamos, estou a alterar a expressão. Estou aqui a colocar um 3 em denominador, então multiplico aqui por 3. É evidente que se agora eu fizesse uma mudança de variável, fosse ela 3x igual a t
Então, isto significava-me, quando x tende para 0 menos, que o t tende para 0, e eu ia obter, não é, 3, limite, quando t tende, neste caso, para 0 menos, de é levantado a t menos 1 sobre t. Este limite dá 1, por isto que vimos, e então isto seria igual a 3. Então, esta resposta B está certa? Está certa. Vejamos a resposta C. Na resposta C, temos que o limite de f de x, quando x tende para 0 mais, é igual a 3. 0 mais é este que aqui está, portanto, porque esta função aqui é definida quando x é maior que 0. Então, vou calcular o limite, não é? Quando x tende para 0 mais, de, neste caso, ln de 1 mais x sobre 3x. Então aqui também é preciso que as pessoas saibam este limite notável, que é o limite, quando x tende para 0, de ln de 1 mais x sobre x, que é igual a 1, Então este aqui realmente é fácil, porque basta-me saltar com este 3 que está em denominador para trás do limite. Eu posso fazer isso porque o limite de uma constante vezes uma função é igual à constante vezes o limite dessa função. Então isto será igual precisamente a quê? A 1/3, não é? A 1/3 do limite quando x tende para 0 mais, não é? 0 mais, do ln de 1 mais x sobre x. E este limite acabamos de ver que é 1. Então, se este limite é 1, isto dá 1/3. Então, esta resposta C é falsa. Então, encontramos a resposta falsa. Quer dizer, neste caso, esta é que é a falsa. Mas já agora, vejamos a resposta D, que diz que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é 0. Ou seja, o ramo que interessa é este. Então, vamos lá ver como é que faríamos isto. Queríamos então calcular o limite, né? O limite, quando x tende para mais infinito, de ln de 1 mais x, ln de 1 mais x, sobre 3x. E aqui é preciso também que se saiba, que o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x, que este limite é precisamente igual a 0. É preciso que se saiba, portanto, este limite também é um limite notável. Então, para calcular este limite, eu vou fazer da seguinte maneira. É óbvio que quando o x tende para mais infinito, eu tenho aqui uma indeterminação, digamos, do tipo infinito sobre infinito. E a mudança de variável que eu vou fazer é esta, precisamente. Eu vou fazer o mais x igual a y. Se eu faço 1 mais x igual a y, é óbvio que eu vou obter x, não é? Igual a y menos 1. Ou seja, e também, quando x tende para mais infinito, é evidente que 1 mais x tende também para mais infinito, o que significa que y também tende para mais infinito. Então, de posse agora desta ferramenta, eu vou progredir, e isto é o limite, é o mesmo que ter o limite, quando o y, não é, tende para mais infinito, do ln de y sobre 3, que multiplica por y menos 1, ou seja, isto ainda é o mesmo que ter, este 1/3, até eu posso saltar novamente com 1/3 para trás do sinal do limite, para obter 1/3, não é, do limite, quando o y tende para mais infinito, de ln de y sobre y menos 1, sobre y menos 1, obviamente. Então, o que eu agora vou fazer, e porque y tende para mais infinito,
digamos, é sempre um valor diferente de zero, eu vou dividir ambos os termos desta fração por y para obter um terço do limite quando y tende para mais infinito, traço fração, ln de y sobre y. E aqui também vou dividir por y. Aqui, claro, também vou dividir por y. A dividir por y, vou obter o quê? Aplicando a propriedade distributiva, y sobre y dá 1 menos 1 sobre y. Então, isto agora é fácil, né? Isto há de ser um terço. Este limite do ln de y sobre y é 0 sobre 1 menos, quando o y tende para mais infinito, 1 sobre y vai tender para 0, porque vamos ficar com 1 sobre mais infinito, então é 1 menos 0. Então isto significa-me que 0 sobre 1, porque 1 menos 0 é 1, 0 sobre 1 é 0, 0 vezes 1 terço é 0. Realmente esta resposta D é uma resposta que está certa. Portanto, a única resposta que está falsa é a resposta C. Então, meus amigos, desta forma eu concluí então este vídeo, que é um vídeo, digamos, de apoio aos alunos do 12º ano. Tenham todos um ótimo dia.